Fala galera, tudo bem? Bem, quero dizer que eu ia fazer uma live. Essa dica que eu quero passar para vocês em relação à técnica que eu uso com tinta acrílica, que é bem próxima à aquarela, minha técnica de aquarela. Queria passar algumas dicas de como eu trabalho com isso e como esse tipo de mídia é mais acessível, né? Bem, eu ia fazer uma live disso, mas estudando melhor a questão da live, eu achei ela muito limitada por que eu queria estar passando aqui. Talvez não daria tempo de eu estar colocando com calma, com tranquilidade todo o conteúdo que eu quero passar para vocês. Então eu decidi fazer um vídeo, vou editar esse vídeo para ficar mais prático, né, para vocês principalmente. E assim acredito que vai ficar melhor e mais funcional, ok? Bem, a primeira coisa que eu quero falar para vocês em questão a técnica de pintura com tinta acrílica é que a minha experiência com esse tipo de técnica, ela é muito mais fácil de trabalhar do que trabalhar com a aquarela. Realmente ela é muito mais fácil, gente. Ela facilita muito o processo em si, não só de pintura, mas em relação ao custo que você tem para você estar pintando, né? Você vai pagar uma diferença bem grande de material que você usa para tinta acrílica, para pintura de tinta acrílica, do que um material profissional que você vai usar para aquarela, certo? Bem, eu comecei a pintar com tinta acrílica meio que no acaso, assim. Eu comprei da China um kit de aquarela da Winsor & Newton, linha estudante. Estava bem barato no site de compras daquela época e eu decidi comprar. Só que quando chegou aqui veio errado, em vez de vir aquarela, veio esses tubinhos aqui de tinta acrílica. E eu entrei em contato com o vendedor, nunca trabalhei com acrílica, não gostava de trabalhar com acrílica. Eu entrei em contato com o vendedor e pedi para ele fazer a troca. E ele me sugeriu assim, ó, se você quiser eu te devolvo o dinheiro, você pode ficar com o produto aí. Eu aceitei, né? E ficou aqui em casa esse estojo parado aqui. É um estojo de 24 cores. Ficou parado aqui em casa 1 ano e meio, 2 anos, esse estojo com essas tintas. E aí um dia faltou aquarela. Tinha faltado, até me lembro, faltou o Cerulean Blue, uma pintura, que é esse azul aqui, ó. Faltou esse azul e era já tarde da noite, precisava terminar o trabalho, não tinha essa cor para fazer. E eu fui lá, abri esse estojo, peguei o Cerulean Blue que tinha lá e tentei aguar ele para ver o que acontecia. Eu descobri que se você pegar a tinta acrílica e deixá-la bem aguada, ela é muito semelhante à aquarela. Ela água, ela mancha muito parecido, o resultado que ela dá no papel, né, é muito próximo à aquarela mesmo, tinta. Enfim, o pigmento é o mesmo, o que muda são as composições que vão estar utilizando. Nesse caso aqui, a acrílica, ela seca mais rápido, tem essa vantagem, né? Na pintura tradicional, na aquarela também, ela seca mais rápido, é uma coisa que tem que prestar atenção. E é uma tinta que, para esse tipo de técnica, é legal você não estar exagerando nas camadas, porque se você começar a exagerar nas camadas, ela vai perder o brilho, né? Ela vai perder o brilho do papel, a transparência, que é mais interessante aqui na característica da pintura em aquarela, ou seja, na pintura com transparência, certo? Tem algumas ilustrações aqui que eu quero mostrar que eu fiz, depois comecei a perceber que conseguia trabalhar com acrílica. Eu fiz algumas ilustrações totalmente com elas, né? Muita gente acha que eu faço com aquarela. É o mesmo processo, é a mesma técnica que eu aplico, não tem muito diferencial. O diferencial, a meu ver, do acrílico para aquarela é que eu consigo trabalhar mais camadas, consigo trabalhar melhor as sombras depois, né? Aquarela muitas vezes você vai querer trabalhar uma área ou outra, já tem bastante pigmento naquela área ali, é comum você acabar retirando o pigmento que está ali, depende de como você for trabalhar, né? É uma técnica mais difícil, dá para fazer, mas ele requer um pouco mais de prática e conhecimento para isso. E com acrílico não, se eu quiser aqui mesmo nesse desenho pôr mais sombra aqui, eu só vim com mais uma camada de tinta e sobrepondo, ok? Então eu fiz esse desenho aqui, que é 100% com tinta acrílica. Esse aqui também vai caber muito bem aqui. Vou deixar um pouco assim, mais pertinho. Esse aqui é um dos últimos que eu fiz, que é com acrílico também. Então consegui trabalhar bem as sombras, com mais tranquilidade, né, do que eu trabalharia na aquarela. E esse aqui também é até mais simples, né, mas pode perceber que eu trabalhei os tons, né, e depois eu vim trabalhando a sombra no personagem aqui, nas rochas, bem mais tranquilo se eu estivesse trabalhando com aquarela. Ao menos no meu ver, na minha prática com pintura, eu tenho achado muito mais fácil de estar pintando assim. Bem, uma dica que eu quero dar para vocês em questão
se você for querer testar pintar com aquarela. No meu curso de pintura digital, eu ensino duas técnicas, uma 100% digital e outra técnica mista. Lá eu ensino como trabalhar com aquarela e depois trabalhar essas manchas que você cria na tua pintura, no teu desenho, dando cor, deixando mais interessante o teu trabalho, né? Finalizando ele digitalmente, mas ainda com esse aspecto, essa característica de pintura tradicional, pintura analógica. Uma dica que eu quero deixar para você, que você quer testar pintar com acrílica aguada, eu tô chamando assim, acrílica aguada. Não é aquarela, então é tinta acrílica aguada, pintura com transparência. Uma coisa que é diferente da aquarela, a acrílica ela acaba dificultando muito, é a questão dos pincéis. Tem que ter muito cuidado com os pincéis que você usa. Eu até separei uns pincéis aqui bem baratinhos aqui, uns velhos que eu uso, tudo sintético. Você vê que a ponta deles já... Esse aqui é mais novo, então ainda tem uma ponta, mas a maioria deles já está com a ponta bem gasta. Porque eu acredito que se você usar ele e não limpar bem o pincel, você vai perder o pincel, né? Depois de um tempo o acrílico ele vira uma cola, né? Igualmente, godê que você vai usar, que você venha utilizar esse godê nas suas pinturas, é interessante você utilizar um godê de cerâmica, porque igualmente ao pincel, quando o acrílico secar ele vai virar um plástico, né? Se for um godê de plástico, ele vai grudar e você vai perder, não tira mais a tinta de lá. E o godê de cerâmica você tem essa facilidade de estar raspando e retirando a tinta. Certo? Então eu vou passar um processo aqui mais ou menos como eu faço. Quem está fazendo o curso de aquarela digital comigo, já lá tem um processo mais estruturado do que eu vou estar fazendo aqui, né? Vai ser uma base que eu vou fazer aqui em tinta acrílica. Eu estou usando aqui o meu sketchbook, um dos meus sketchbooks. Então esse papel aqui não é o 100% cotton, é um papel que tem uma gramatura um pouco maior, né? Não chega a ser 300 de gramatura, eu acho que é uns 160 se não me engano, mas ele já aguenta bastante aguada e então dá para trabalhar com ele. Então é um papel relativamente simples, barato. Você pode estar trabalhando também com linha de estudante, com acrílico, não precisa ser papel 100% algodão. E bem, eu vou começar então. Eu vou usar o preto, a tinta acrílica, vou pegar esse de estojo mesmo, mas você pode estar usando esse que a gente encontra aqui. Esse acrílica da Corfix, ele resolve igual. Na verdade, tem quase diferença entre eles. Certo? Eu vou pegar então, começar a dar umas primeiras manchas nesse desenho aqui. É legal você sempre ir aos pouquinhos. Põe só um pouquinho da tinta, não precisa colocar muito, só um pouquinho mesmo. Porque a ideia aqui é diluir bastante ela na água. Então vou começar a diluir um pouco mais essa tinta, deixar bem diluída mesmo. E aos pouquinhos dá volume aqui e manchas a essa personagem. Acabei improvisando uma bruxinha aqui, mas é mais para o processo. Depois eu vou mostrar para vocês como ela vai ficar finalizada no Photoshop. Então você vê que quando ela está aguada assim, é muito próximo, né? A tinta guache também tem essa semelhança, né? Quando você deixa bem aguado o guache, ele fica muito parecido com a aquarela, né? Ele vira uma aquarela, bem dizer, né? Então é algo que eu vou cobrir tudo aqui já para facilitar o processo aqui. Então eu mantenho sempre o mesmo processo que eu aplico na aquarela, eu mantenho no acrílico aqui. Você vê como ele mancha, ó? É igualzinho a aquarela. Se colocar um pouco mais de pigmento aqui, ele também vai manchar. Vai criar essas coisas, essas manchinhas características da aquarela, né? Sempre tem que ter cuidado para não deixar acumular muito pigmento na tua aguada, né? O segredo aqui da acrílica é você sempre deixar bem aguado e ir passando várias camadas, né? Não muitas, porque vai chegar uma hora que é bem provável que a tua pintura pode deixar de ser transparente, né? Ela começa a ficar mais opaca, começa a perder um pouco mais o brilho. E a nossa intenção aqui é simular a técnica de aquarela. E por que eu estou falando isso? Estou me repetindo aqui, é justamente para deixar para vocês uma ideia de material mais acessível, né?
Papel de estudante, você pode comprar a linha Monteval da Canson, já é um papel que você consegue trabalhar bem com acrílico em cima dele. Ele não necessita ser um papel 100% cotton, né? Pode estar trabalhando com papel mais em conta, já que a intenção aqui é que está trabalhando em técnica mista. Muito do teu desenho vai ser feito lá no Photoshop, né? Vai ser finalizado lá, então lá você consegue um pouco mais de contraste, um pouco mais de volume, né? Trabalhar melhor as cores, o que deixa muito mais prático também o trabalho, a produção aí. Às vezes você pega um material muito grande que tem que estar produzindo com essa característica, né? A proposta é essa característica mais tradicional, você justamente mesclando essas duas técnicas, né? Que você tá aí, você tem a beleza do acaso, da aguada, das manchas, né? E tem o poder de edição do Photoshop, né? Por que não usar os dois? Importa mesmo é o resultado. Lembre-se sempre de estar olhando aqui a sua tinta acrílica para ela não secar muito rápido. Esse pincel aqui que eu estou usando é um pincel pelo de esquilo, né? Pincel bem velhinho, já está com a ponta toda detonada, então eu não tenho medo de usar ele. Eu gosto dessa primeira aguada que ele retém bastante água, né? Então consigo trabalhar melhor essa primeira aguada aqui com ele. Mas não precisa ser um pincel desse, pode usar um pincel sintético normal, você acha aí fácil na internet para comprar, independente da marca. Aqui já vou pegar um pincel menor para facilitar esses detalhes menorzinhos aqui. Vai facilitar essas áreas aqui mais pequenas, né? Lembrando que a intenção aqui, né, a minha proposta é você perder também um pouco do medo de utilizar material tradicional. Pode estar treinando aí até com um nanquim, não precisa estar investindo tanto nesse momento num material tão caro e acabar descobrindo que não é o teu caminho, né? Você acabar vendo que não leva nenhum jeito mesmo para estar se expressando artisticamente. Então eu gosto de falar que é legal você começar com materiais mais acessíveis. Se for pegando gosto, for gostando do que você está fazendo, aí você vai investindo mais, né? Conforme for entrando trabalho para você, conforme você for evoluindo na técnica, se você se sentir à vontade de esse é o teu caminho, e esse é seu caminho de expressão artística, aí sim vale a pena você estar correndo atrás e gastando mais com materiais profissionais que ajudam. Falar que não ajuda, ajuda sim, mas aquele ajuda sim, ajuda aquele pouquinho a mais, né? Ele dá uma ajudadinha aqui. Em questão de material, o que eu acho que é bem interessante, assim, que talvez se você, primeiro passo para comprar é papel. Papel para aquarela eu acho que é o que realmente faz diferença. Um papel profissional, né? 100% algodão, de uma marca bacana aí. Apesar que até as marcas que assim são mais em contas, elas já têm um resultado bom. Até já usei marcas como da Honeymuller, 100% cotton, eu gostei. Dá para trabalhar bacana com eles também. Não é assim super maravilhoso, né? Mas você já consegue umas manchas e um acabamento mais interessante do que o papel de celulose, mesmo trabalhando com tinta acrílica. Você percebe que é um pincel bem simples, né? Da Cotman, mas tem os outros pincéis aqui da Ceramic. Então, pincéis bem velhinhos mesmo que eu uso justamente caso eu esquecer de limpar eles. Sabe que é difícil, eu tenho um hábito de sempre limpar. Mas caso eu venha esquecer, eu não tenho problemas com estar perdendo, né? Se seja de qualidade mesmo, eu deixo para minhas pinturas com aquarela. Apesar que eu te falar que faz tempo que eu não pinto com aquarela, viu? Depois que eu comecei a experimentar aqui esse acrílico aguada, não estou sentindo falta da aquarela. Eu acho que estou me encontrando melhor na tinta acrílica do que estava na aquarela. Mas depende muito do trabalho também, né? Tem alguns trabalhos que aquela leveza da aquarela ainda
é insubstituível, né? Apesar que a tinta acrílica aqui aguada chega bem próximo mesmo, é bem próximo, porém tem um pouco de diferença, fica um pouco mais pesada a pintura, né? Isso também vai do teu controle que você tem sobre a quantidade de pigmento que você vai colocar e a quantidade de camada que você vai sobrepor sobre a acrílica aguada. Então, repetindo aqui, eu tô com um papel mais básico, né? Então, um papel que você consegue aí tá criando texturas, manchas, base para você tá fazendo suas aquarelas digitais, né? No meu curso eu tô passando um passo a passo completo de como você tá finalizando ele no computador, né? Tem todo um processo ali que você precisa entender um pouquinho também da técnica de pintura digital, da técnica de pintura tradicional para você tá colocando aí nas suas pinturas. Outra coisa que é importante falar aqui é que a tinta acrílica ela seca muito mais rápido que a aquarela. Então você tem que ficar bem esperto aí para não deixar uma área sem terminar com ela, deixar ela secar, né? Porque se ela secou ali, você não consegue mais estar trabalhando. Na aquarela, se você molhar, você consegue voltar e tá juntando ambas, né? E aqui com a tinta acrílica não, você tem que prestar bastante atenção nisso. Vou abrir uns pontos aqui com água, ó, ele é bem semelhante à aquarela, até nessa questão desses efeitos, né? É idêntico. Esses pontinhos que você consegue abrir com só jogando água em cima, caso você queira criar mais manchas, né? Eu gosto bastante desses ruidinhos que a pintura tradicional tem, que a pintura aguada tem, né? Certo que eu vou terminar esse trabalho no computador, mas não quer dizer que eu não tenho que fazer bem feito, fazer de qualquer jeito, né? Então é legal você já aqui definir bem a questão de, não tão bem, mas definir o máximo que você conseguir de brilho e contraste, né? Isso vai te ajudar depois a não ter tanto trabalho lá no digital. E outra coisa também, quando você vai trabalhar uma ilustração em técnica mista no Photoshop, você tem a tendência a querer abusar um pouco mais do programa, né? Muitas vezes você vai colocando, eu vou colocar uma textura a mais aqui, vou colocar um efeito, né? Ou eu vou manipular alguma parte aqui. Você tem que ter muito cuidado, porque é muito fácil deixar essa característica de pintura tradicional para virar uma pintura que de longe você vê que tem um carimbão digital em cima dela, né? Então, se a intenção é deixar menos digitalizada, né, menos digital, é bom você também deixar alguns erros da aquarela, né, da pintura tradicional na tua pintura digital. Bem, só aqui já foi meia hora, então uma live já ia tá difícil de terminar, né? Então, para quem estava esperando a live aí, eu peço desculpas, mas acredito que aqui vai ficar mais interessante. Até a qualidade vai ficar melhor. Então, aqui com a tinta eu já posso ir deixando vazado aqui umas áreas para simular aqui que tem uma textura de madeira aqui, de tronco. E pintura tradicional, eu não sei para vocês, mas para mim é algo muito relaxante de estar fazendo. Tem um monte de sketchbook aqui, vez ou outra eu paro de trabalho para vir desenhar. Largo um desenho, que é um trabalho, para desenhar por hobby. Desenhista é um ser esquisito mesmo. Eu vou dar mais uns detalhes aqui, lembrando que eu não vou finalizar todo o desenho, né? Não vou trabalhar demais na questão do contraste, não vou renderizar demais aqui o desenho, né? Eu não vou finalizar muito o desenho aqui porque eu quero também ter um pouco de liberdade no digital lá para estar melhorando algumas coisas. E qualquer coisa que qualquer dúvida que vocês tiverem em relação aqui essa pintura, que é a tinta acrílica, pode perguntar direto lá mandar mensagem aqui no IGTV, nem lembro se é assim, ou me mandar mensagem direto lá no Instagram que eu vou estar respondendo vocês. Com alguma dúvida também em relação ao curso de aquarela digital, fico à disposição para isso.
A outra coisa também em relação à tinta acrílica, quando você for trabalhar com tinta acrílica, você tem que entender que você vai trabalhar só com ela, né? Digamos, nesse meu trabalho aqui, voltando a ele, eu usei lápis, né? Que é o traço que eu passei limpo aqui no papel. E eu fiz todo ele com tinta acrílica. Não dá para usar depois um lápis de cor ou querer fazer um brilho ou outro com, sabe, com outro material que não seja o acrílico. Talvez guache você consiga uma coisa ou outra, mas eu acho difícil, porque justamente ele, como ele fica mais é mais plástica essa tinta, ela acaba escorregando. Você vai passar um lápis aqui, é como se estivesse riscando o vidro ali, ele não vai riscar nada. E outra coisa que eu tô achando bem legal de estar trabalhando com acrílico, questão de valor. Voltando lá ao valor, né, que ele é mais em conta. Um tubo grande desse aqui, você vai pagar no máximo R$5, né? E um tubo pequeno, isso aqui não é aquarela, mas digamos que seja desse tamanho, um tubo de aquarela, até menor que esse aqui geralmente, você vai pagar aí no mínimo R$20, né? Então é uma diferença, né? Isso linha estudante, profissional você vai pagar uns R$40, R$50. Já vi até mais caro que isso. E também já vi aluno comprando material super caro para fazer aula de aquarela e ficar com medo de usar, porque pagou uma fortuna nele e não quer gastar. Daí não adianta, né? Então vai então pelo que está mais em conta para você justamente pôr em prática. Colocar a mão na massa, é pintando, é sujando, é gastando material que você vai aprender. Se você for usar secador de cabelo, caso você queira secar mais rápido, nesse caso aqui está molhado ainda, né? Se você quiser secar mais rápido, depois que você terminar de secar com o secador, é bom você esperar um pouquinho para o papel esfriar, porque se for pintar com tinta acrílica com papel mais quente, ele vai secar muito mais rápido, né? Então você vai ter dificuldades aí para estar conseguindo controlar todas as guardas. E o segredo de pintar nessa técnica é a transparência. Sempre tem que pensar no lado da transparência. A tinta tem que manter a transparência, né? O máximo possível. Muitas vezes está acostumado com Photoshop, que você pode estar cobrindo, né? Uma outra técnica que você usa, pode estar cobrindo e colocando várias camadas ali para chegar onde você quer. Na aquarela é diferente, você tem que saber que o brilho é o papel. Falando aquarela, mas é tinta com transparência, né? Essa tinta mais aguada aqui, tem que sempre lembrar que o brilho é o papel, você não vai colocar brilho depois. Em um caso ou outro você até coloca, mas é questão pontos bem específicos da tua ilustração que você vai colocar um pouco de brilho nele. Como nesse caso aqui, eu acabei colocando alguns brilhos bem pequenininhos aqui nesse temperinho que ela está colocando a poção, ou algum elemento mágico. E nas teias, né? Então é detalhes bem pequenos mesmo. Aqui ó, no olho também do corvo. Em algumas áreas eu simplesmente deixo vazado a cor de fundo para manter essa transparência, né? E assim eu consigo o brilho que eu quero na minha pintura. Lembrando que se você não gosta nem um pouquinho de mexer com tinta e quer fazer algo 100% digital com essa característica, no link da bio eu tenho meu curso de pintura digital que eu ensino você a fazer algo muito próximo à pintura em aquarela, só que 100% digital, utilizando os pincéis que estão disponíveis no pacote da Adobe. Você tem a assinatura da Adobe, você pode baixar os pincéis de aquarela e outros que tem lá à disposição para você poder estar enriquecendo e dando mais personalidade ao seu trabalho. Eu vou criar mais uma mancha nessa parte aqui, que eu acho que está faltando um pouco mais de mancha aqui. Então, como a tinta aqui já secou, posso passar aqui a água por cima, ele não vai sair
papel de jeito nenhum, tá colado ali. Vou passar um pouco de água aqui por cima e eu vou vir com uma segunda camada aqui, ó, criando mais umas manchas que eu acho que tá faltando. Não tente controlar muito as tuas manchas, né? Eu acho interessante na pintura com transparência é você simplesmente deixar a tinta, os acasos da tinta, né? O que a aguada faz, livre. E a beleza dessa estética tá nisso, né? Esse estilo, certo? Então a minha base, quando eu tô fazendo pintura em técnica mista, é essa. Chega um ponto aqui que eu paro para tá podendo acrescentar mais coisas no computador. Então agora eu vou secar, eu vou pintar lá no Photoshop. E aqui já com o desenho digitalizado, eu usando os pincéis do Photoshop, apliquei a cor, né? Retratando a imagem. Lembrando que aqui eu utilizei como base preto, né? Tinta acrílica preta. Porém, você já pode aplicar alguma cor se você achar mais prático estar aplicando cor aí no teu desenho antes de estar finalizando essas cores no Photoshop. Para simplificar aqui o exercício, eu coloquei preto mesmo, né? Você pode estar usando qualquer outra cor. E com os pincéis do Photoshop eu dei cor aí às minhas manchas, a minha textura, feito na técnica mista, tinta tradicional e digital. Lembrando que meu processo de pintura e a lista de pincéis que eu utilizo para fazer meus desenhos estão disponíveis no meu curso de pintura online, Aquarela Digital. Então espero que vocês tenham gostado das dicas e a gente se vê aí no próximo vídeo. Um abraço!